Você já ouviu falar de Peter Kürten? Mas e se eu te dissesse que existe uma parte oculta dessa história que ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousou revelar? Antes de começarmos, deixe seu like e comente abaixo qual o caso de crime real que mais te tirou o sono até hoje. Düsseldorf, Alemanha, 1929. O mundo ainda tentava se equilibrar entre as cinzas de uma grande guerra e o abismo econômico que estava por vir. Mas nas ruas estreitas e úmidas daquela cidade, o medo não vinha da política ou da fome. Ele vinha das sombras. Ele vinha de um homem que transformou o próprio desejo em uma sinfonia de horror. Peter Kürten não era apenas um assassino. Ele era a personificação de um pesadelo que a psiquiatria moderna ainda luta para catalogar. Para entender o que aconteceu naquele ano sangrento, precisamos mergulhar não apenas nos fatos, mas na mente de um indivíduo que via a dor alheia como o único combustível capaz de fazê-lo se sentir vivo. Imagine caminhar por uma rua mal iluminada, o som dos seus próprios passos ecoando no calçamento úmido, e sentir que, a cada esquina, um par de olhos observa não a sua carteira, mas o pulsar da sua jugular. Kürten não buscava dinheiro, ele não buscava vingança contra o sistema. Ele buscava o êxtase através do martírio. E o que o torna verdadeiramente aterrorizante não é apenas a brutalidade dos seus atos, mas a máscara de normalidade que ele ostentava. Ele era o vizinho educado, o marido atencioso, o homem que você cumprimentaria com um aceno de cabeça antes de trancar a sua porta. Mas por trás daquele olhar sereno, escondia-se o vampiro de Düsseldorf, um monstro que desafiou as autoridades, zombou da lógica e deixou um rastro de sangue que manchou a história da criminologia para sempre. A história de Peter Kürten começa muito antes dos jornais de 1929 estamparem seu nome em letras garrafais. Ela começa no barro, na miséria e na violência doméstica de uma infância negligenciada. Nascido em 1883, em uma família numerosa e disfuncional, Peter foi forjado em um ambiente onde o afeto era inexistente e a crueldade era a linguagem padrão. Seu pai, um alcoólatra violento que chegou a cumprir pena por abusar sexualmente de uma das próprias filhas, foi o primeiro arquiteto do que Peter se tornaria. Desde cedo, o pequeno Peter aprendeu que o poder emanava da dor. Ele observava com uma curiosidade mórbida o sofrimento dos animais, começando com pequenos insetos e progredindo para criaturas maiores. Há relatos perturbadores de seus primeiros anos, onde ele auxiliava um apanhador de cães local, não por necessidade financeira, mas pelo prazer sádico de ver os animais sendo abatidos. Foi ali, naquele matadouro improvisado, que a conexão entre o derramamento de sangue e a gratificação sexual começou a se fundir em sua mente em desenvolvimento. Para Kürten, a visão do líquido vermelho escorrendo não era repulsiva, era eletrizante. Aos 9 anos, ele já havia cometido seu primeiro ato de violência letal, empurrando 2 colegas de escola para a morte por afogamento enquanto nadavam no rio Reno. Na época, foi considerado um trágico acidente, mas décadas depois, com um sorriso gélido no rosto, ele confessaria que aquele foi o momento em que percebeu que detinha o poder sobre a vida e a morte. O Reno, que deveria ser um símbolo de beleza e vida para a cidade, tornou-se o primeiro túmulo de suas vítimas. À medida que Peter crescia, sua ficha criminal também se expandia, mas inicialmente longe dos homicídios em série. Ele se tornou um criminoso de carreira, um andarilho que passava mais tempo atrás das grades do que em liberdade. Furtos, invasões, incêndios criminosos. Cada estadia na prisão, em vez de reabilitá-lo, servia apenas para refinar sua fúria e sua capacidade de camuflagem. Nas celas úmidas da virada do século, ele lia sobre os grandes criminosos da história, alimentando uma fantasia de grandeza que um dia superaria todos eles. Ele não queria ser apenas um ladrão. Ele queria ser uma lenda. Quando ele finalmente se estabeleceu em Düsseldorf, após a Primeira Guerra Mundial, ele já era uma bomba-relógio com o pavio curto. O cenário estava montado. Uma cidade vibrante, mas densamente populada, com becos escuros, parques vastos e uma população que, apesar dos traumas da guerra,
ainda tentava manter uma fachada de civilidade. Curtin casou-se com Auguste, uma mulher que nunca suspeitou do monstro que dormia ao seu lado. Para ela e para o mundo, Peter era um operário industrial esforçado, alguém que gostava de roupas limpas, sapatos polidos e uma rotina regrada. Mas quando o sol se punha, o operário dava lugar ao predador. O primeiro grande surto de violência que paralisou a cidade começou em fevereiro de 1929. Rosie Werten era uma menina de apenas 9 anos. Ela foi encontrada em um campo, seu corpo pequeno marcado por uma violência que os investigadores custavam a acreditar que pudesse ser obra de um ser humano. O choque inicial foi substituído por uma paranoia coletiva quando, pouco tempo depois, um mecânico chamado Rudolf Scheer foi encontrado morto, esfaqueado repetidamente. O modus operandi parecia não existir. As vítimas eram aleatórias, de idades e sexos diferentes. Não havia um padrão lógico, o que tornava a caçada quase impossível. Curtin estava jogando um jogo onde ele era o único que conhecia as regras. Ele alternava entre o uso de facas, tesouras, martelos e suas próprias mãos. O que importava não era a arma, mas a sensação de domínio absoluto sobre o corpo do outro. A imprensa começou a chamá-lo de o Monstro de Düsseldorf, e a polícia, liderada pelo lendário inspetor Karl Gennat, estava sob uma pressão sem precedentes. Gennat era um pioneiro, o homem que inventou o conceito de unidade de homicídios, mas até mesmo ele estava desorientado. Como capturar alguém que não deixa rastros, que não tem um motivo aparente além do prazer puro e simples? Curtin, por sua vez, deliciava-se com o caos. Ele frequentava os locais dos crimes no dia seguinte, misturando-se à multidão de curiosos, ouvindo as teorias das pessoas, saboreando o medo que ele mesmo havia semeado. Às vezes, ele até ajudava a polícia com dicas falsas, apenas para ver os investigadores correndo em círculos. Ele se sentia um deus caminhando entre mortais, um mestre de marionetes que controlava o pulso de uma metrópole inteira. A cada novo ataque, a cidade se fechava mais. Mulheres não saíam sozinhas. Pais escoltavam seus filhos até a porta das escolas com armas improvisadas nas mãos. Mas o perigo não estava apenas nos becos. Ele estava no cinema, nos cafés, nos bondes. Curtin era um mestre do disfarce social. Ele era charmoso quando precisava ser, conseguindo atrair jovens mulheres com conversas triviais e um sorriso que parecia genuíno. Foi assim que ele abordou Maria Hahn, cujo corpo foi encontrado meses depois de seu desaparecimento, enterrado de forma superficial em um terreno baldio. A crueldade de Curtin não conhecia limites geográficos ou demográficos. Em um único dia, ele foi capaz de atacar múltiplas vezes, movido por uma compulsão que ele mesmo descreveria mais tarde como uma pressão insuportável na base do crânio, uma sede que só o sangue poderia saciar. E é aqui que entramos no território mais sombrio de sua psique, o parafilismo extremo. Curtin não matava apenas para silenciar suas vítimas. O ato de matar era o próprio ato sexual para ele. Ele confessaria que o som do sangue jorrando, o último suspiro de uma vítima e o calor da vida se esvaindo eram os únicos estímulos que o levavam ao clímax. Em alguns casos, ele chegava a beber o sangue das vítimas, o que lhe rendeu o apelido definitivo de vampiro. Mas não se engane, não havia nada de sobrenatural ou romântico nisso. Era uma patologia crua, visceral e devastadora. A investigação de Gennat começou a focar em milhares de suspeitos. A polícia de Düsseldorf montou o maior arquivo criminal já visto até então, mas Curtin continuava operando sob o radar. Ele era tão meticuloso na limpeza de suas roupas e na manutenção de sua aparência que ninguém conseguia associar aquele homem impecável aos crimes sangrentos que ocorriam quase semanalmente. O pânico atingiu o auge quando ele começou a enviar cartas para os jornais, indicando onde corpos ainda não descobertos poderiam ser encontrados. Ele estava desafiando a autoridade máxima, expondo a incompetência dos investigadores e provando que era o dono da cidade. "Eu sou o homem que vocês procuram", diziam suas entrelinhas, e "eu estou bem diante dos seus olhos". A confiança de Curtin era sua maior força, mas acabaria sendo sua ruína.
Ele começou a se tornar descuidado, não por erro, mas por um desejo inconsciente de ser reconhecido por sua obra. A necessidade de glória estava começando a superar o instinto de preservação. Ele queria que o mundo soubesse que Peter Kürten era o autor daquele massacre sinfônico. Foi então que ele cometeu o erro fatal ao abordar Maria Budlik. Maria era uma jovem que havia acabado de chegar à cidade e estava perdida. Kürten, agindo como o cavalheiro prestativo, ofereceu-se para ajudá-la a encontrar um lugar para ficar. Ele a levou para seu apartamento, mas como sua esposa estava em casa, ele a conduziu posteriormente para uma floresta próxima, Grafenberg. Lá, ele tentou o ataque, mas algo mudou. Por um breve momento, a máscara de monstro vacilou, ou talvez ele tenha decidido que deixá-la viva seria o último ato de seu jogo perverso. Ele a deixou ir após ela prometer que nunca contaria a ninguém. Maria obviamente não cumpriu a promessa, mas ela não foi à polícia imediatamente. Ela escreveu uma carta para uma amiga detalhando o encontro estranho. Essa carta, por um golpe do destino, foi aberta por engano por outra pessoa e acabou nas mãos das autoridades. Quando a polícia finalmente chegou ao endereço fornecido por Maria, o cerco começou a se fechar. Kürten percebeu que o fim estava próximo, mas, em vez de fugir, ele planejou seu ato final de controle. Ele confessou tudo para sua esposa, August, fingindo que o fazia para que ela pudesse receber a recompensa pela sua captura e ter uma vida confortável após sua morte. Mesmo no fim, ele manipulava a narrativa para parecer um mártir ou um provedor, escondendo o fato de que sua captura era inevitável. Em maio de 1930, o vampiro de Düsseldorf foi finalmente retirado das ruas. Mas o horror estava longe de terminar. Ele estava apenas começando a ser catalogado. O julgamento de Peter Kürten não foi apenas um processo legal. Foi uma autópsia da alma humana. Diante dos juízes e da plateia estarrecida, ele narrou seus crimes com uma precisão cirúrgica e um desapego arrepiante. Ele não demonstrava remorso. Pelo contrário, ele parecia reviver o prazer de cada ataque enquanto descrevia os detalhes. Ele falou sobre as 79 vítimas que alegava ter atacado, embora tenha sido formalmente acusado por um número menor. Ele descreveu como escolhia suas armas e como o brilho das chamas de seus incêndios criminosos o excitava tanto quanto o sangue. A defesa tentou alegar insanidade, argumentando que nenhum homem são poderia cometer tais atrocidades. Mas Kürten foi considerado plenamente consciente de seus atos. Ele era inteligente, articulado e perfeitamente capaz de distinguir o certo do errado. Ele apenas escolhia o errado porque o errado lhe dava prazer. O veredito era inevitável: morte. Mas mesmo na sombra da guilhotina, Kürten manteve sua curiosidade macabra. Ele perguntou ao psiquiatra que o examinava, o Dr. Carl Berg, se após sua cabeça ser cortada, ele seria capaz de ouvir, pelo menos por um momento, o som do seu próprio sangue jorrando do pescoço. Esse seria o prazer máximo para encerrar todos os prazeres, ele disse. Essa frase permanece como uma das declarações mais perturbadoras da história criminal. Ela resume a essência de um homem que transformou a existência humana em nada mais do que uma fonte de estímulo sensorial violento. A execução de Kürten em julho de 1931 encerrou seu reinado de terror físico, mas iniciou um debate que dura até hoje. Como a sociedade pode produzir, e pior, não identificar um predador tão eficiente? Após sua morte, seu cérebro foi removido e dissecado na esperança de encontrar alguma anomalia física que explicasse sua maldade, mas nada foi encontrado. O mal de Kürten não estava na biologia, mas em algo muito mais profundo e difícil de rastrear. Seu crânio, inclusive, acabou em um museu de curiosidades nos Estados Unidos. Lembrete físico de que os monstros são reais e caminham entre nós com sapatos engraxados e ternos bem passados. Mas a história não para por aqui, porque o impacto de seus crimes mudou para sempre a forma como investigamos assassinos em série. Carl Gennat e sua equipe aprenderam lições valiosas sobre o perfilamento psicológico, percebendo que o motivo de um crime pode ser algo totalmente invisível para quem não habita a escuridão.
O caso de Curtin inspirou obras-primas do cinema, como o filme M, de Fritz Lang, que capturou o clima de histeria e a caçada humana em uma cidade sufocada pelo medo. No entanto, a realidade de Peter Kürten é muito mais sombria do que qualquer ficção poderia retratar. Enquanto a ficção busca sentido e fechamento, a realidade de Düsseldorf em 1929 foi de um caos puro e sem sentido, onde a vida de uma criança ou de um trabalhador valia apenas o tempo de um espasmo de prazer para um homem vazio. E se olharmos atentamente para os detalhes dos seus ataques, percebemos que a técnica de Kürten evoluía. No início, seus crimes eram impulsivos, quase desleixados. Com o tempo, ele se tornou um estrategista do terror. Ele estudava as rotas de fuga, os horários das patrulhas e o comportamento das pessoas. Ele se tornou um especialista na vulnerabilidade humana. Ele sabia que a bondade e a disposição de ajudar um estranho eram as maiores fraquezas das suas vítimas. Ele usava a decência da sociedade alemã contra ela mesma. Quando ele abordava uma mulher, pedindo direções ou oferecendo proteção em uma noite escura, ele estava usando o contrato social como uma armadilha. Esse nível de manipulação é o que diferencia o assassino comum do predador serial de alto nível. E o que dizer das vítimas que sobreviveram? Os relatos das poucas pessoas que conseguiram escapar das mãos de Kürten pintam um quadro de uma mudança brusca de personalidade. Em um momento, ele era o estranho gentil. No segundo seguinte, seus olhos mudavam, a voz baixava e uma força sobre-humana emanava de suas mãos. Aqueles que sobreviveram carregaram as cicatrizes não apenas na pele, mas na alma, sabendo que haviam olhado diretamente nos olhos do abismo, e por algum milagre, o abismo piscou primeiro. A atmosfera em Düsseldorf durante aqueles meses era de uma guerra psicológica. A confiança entre vizinhos se desintegrou. Qualquer homem que estivesse sozinho na rua à noite era um suspeito em potencial. A polícia recebia milhares de denúncias falsas todos os dias, motivadas pelo rancor pessoal ou pela histeria pura. Isso criou uma cortina de fumaça perfeita para Kürten continuar operando. Ele percebeu que, em meio ao barulho de 1000 acusações falsas, a verdade se torna apenas mais um ruído. Ele continuou a matar, mesmo quando a cidade estava saturada de policiais disfarçados. Há um episódio particularmente audacioso, onde ele cometeu um ataque a poucos metros de um posto de vigilância, quase como se quisesse testar os limites da sua sorte. Sua arrogância era sua armadura. Ele acreditava ser intocável, uma força da natureza que não poderia ser contida por leis humanas. E por muito tempo, ele estava certo. A investigação de Gnat, embora técnica e avançada para a época, esbarrava na falta de tecnologia forense que temos hoje. Não havia DNA, não havia câmeras de segurança, não havia bancos de dados digitais. Tudo dependia de depoimentos, evidências físicas microscópicas e, acima de tudo, da lógica dedutiva. O arquivo de Gnat sobre o vampiro de Düsseldorf tornou-se a base para o que hoje conhecemos como ciência forense moderna. Ele foi o primeiro a entender que um assassino em série deixa uma assinatura psicológica, algo que vai além do método de matar. No caso de Kürten, a assinatura era a polimorfia, a capacidade de mudar o método para satisfazer a mesma necessidade interna. Isso confundiu a polícia por meses, pois eles procuravam por vários assassinos diferentes, um que usava martelos, outro que usava facas, outro que estrangulava. A percepção de que todos aqueles crimes eram obra de um único homem foi o divisor de águas na investigação. E quando a verdade finalmente veio à tona, ela foi mais estranha do que qualquer teoria. A prisão de Kürten não trouxe alívio imediato, mas sim um horror renovado. As confissões começaram a fluir como uma represa que se rompe. Ele não apenas admitiu os crimes de 1929, mas começou a desenterrar segredos de décadas atrás. Ele detalhou incêndios que haviam sido esquecidos, ataques que nunca foram relatados e desaparecimentos que haviam sido arquivados como fugas. Ele estava limpando seu inventário de pecados, mas sem qualquer sinal de arrependimento. Era como se ele estivesse orgulhoso da escala da sua destruição. Durante as sessões com o Dr. Berg,
Curtin revelou que sua necessidade de ver sangue não estava ligada apenas ao ato físico, mas à reação emocional que ele causava na sociedade. Ele lia os jornais e sentia um orgulho quase paternal ao ver as manchetes. Ele se sentia o autor de uma obra de arte macabra que toda a nação estava sendo forçada a contemplar. Essa necessidade de reconhecimento é um traço comum em muitos assassinos em série modernos, mas Curtin foi um dos primeiros a manifestá-la de forma tão explícita e articulada. Ele era um narcisista maligno em sua forma mais pura. Sua relação com a esposa também foi alvo de intenso escrutínio. Como ela pôde viver com ele por tantos anos e não perceber nada? A resposta reside na incrível capacidade de compartimentação de Curtin. Ele mantinha sua vida doméstica em uma caixa e seus impulsos assassinos em outra, nunca deixando que as duas se misturassem até o momento final. Ele era um ator consumado, desempenhando o papel de marido comum com uma perfeição assustadora. Isso nos leva a questionar: quantas pessoas ao nosso redor estão desempenhando papéis semelhantes neste exato momento? O caso de Peter Curtin nos ensina que a normalidade pode ser a máscara mais eficaz para a monstruosidade. O julgamento em si foi um espetáculo midiático global. Jornalistas de todo o mundo voaram para Düsseldorf para cobrir a história do homem que bebia sangue. A Alemanha, já em um estado de fragilidade política com a ascensão de ideologias extremistas, via no caso de Curtin um reflexo da decadência moral da era Weimar. O tribunal tornou-se um palco onde a ciência, a lei e o medo primitivo colidiam. As descrições dos crimes eram tão gráficas que mulheres na plateia desmaiavam e homens robustos saíam da sala para vomitar. Curtin, no centro de tudo, permanecia calmo, às vezes até corrigindo o promotor em pequenos detalhes sobre a localização de uma ferida ou o horário exato de um ataque. Ele era o mestre de cerimônias do seu próprio julgamento. E quando a sentença de morte por decapitação foi lida, ele não estremeceu. Ele aceitou seu destino como a conclusão lógica de sua trajetória. Ele sabia que sua morte o imortalizaria. Ele não seria esquecido como um simples criminoso. Ele seria estudado por gerações. A execução realizada com uma guilhotina foi rápida, mas o legado de Curtin é uma mancha lenta e persistente. Ele forçou a humanidade a olhar para os aspectos mais sombrios da sexualidade e da violência. Ele provou que o mal não precisa de uma causa externa. Ele pode ser cultivado internamente, alimentado por fantasias e liberado pela falta de empatia. O vampiro de Düsseldorf não era um monstro de contos de fadas que temia a luz do sol. Ele era um homem que usava a luz do sol para esconder sua escuridão. E enquanto o Dr. Berg tentava encontrar as raízes daquele comportamento, Curtin apenas ria, sabendo que algumas perguntas nunca teriam resposta. Ele era um enigma por escolha própria. A complexidade do seu caso reside no fato de que ele não se encaixava em nenhuma categoria simples. Ele não era apenas um assassino sádico, não era apenas um incendiário, não era apenas um vampiro clínico. Ele era tudo isso e algo mais. Ele era a manifestação de um impulso destrutivo que existe na periferia da condição humana, mas que nele, por algum motivo, assumiu o controle total. A história de Curtin também serve como um alerta sobre a falibilidade dos sistemas de justiça. Ele passou anos entrando e saindo de prisões por crimes menores, e em nenhum momento ninguém percebeu a profundidade da sua psicopatia. O sistema o tratava como um problema de ordem pública, uma inconveniência social, enquanto ele se via como um predador em treinamento. Quantas oportunidades foram perdidas para pará-lo antes que o primeiro sangue fosse derramado? Essa é a pergunta que assombra os historiadores e criminologistas até hoje. A negligência institucional foi o solo fértil onde o vampiro cresceu. À medida que avançamos na análise dos seus crimes, vemos uma progressão na crueldade. Seus primeiros ataques foram rápidos, quase misericordiosos se comparados ao que veio depois. Com o passar do tempo, ele começou a prolongar o sofrimento das vítimas. Ele queria ver o medo nos olhos delas, queria ouvir as súplicas. A parte oculta da sua história, aquela que raramente é discutida em documentários superficiais,
É a extensão da sua manipulação psicológica sobre as vítimas que ele não matou. Ele gostava de deixá-las em um estado de terror permanente, soltando-as apenas para que vivessem o resto de seus dias presas na memória daquele encontro. Para Curtin, a morte era o fim do prazer, mas o trauma era uma fonte contínua de satisfação. Ele frequentemente caminhava pelas mesmas ruas onde suas vítimas sobreviventes moravam, apenas pelo prazer de saber que ele estava ali, invisível e onipotente. O impacto de Curtin na cultura popular é vasto, mas a realidade é muito mais fria e desprovida de qualquer glamour cinematográfico. Não havia nada de elegante em seus crimes. Eram atos de uma sujeira moral absoluta, cometidos por um homem que tinha um vazio no lugar da consciência. A cidade de Düsseldorf demorou anos para se recuperar do trauma. Mesmo após a execução, o medo persistia. Rumores de que ele teria cúmplices ou de que outros imitadores estavam surgindo circulavam pelas tabernas e lares. O nome Peter Curtin tornou-se um sussurro proibido, uma palavra usada para assustar crianças que não queriam dormir. Ele se tornou o bicho-papão real de uma geração. O estudo de sua mente abriu as portas para o que hoje chamamos de psicopatologia criminal avançada. O Dr. Berg, em seu livro O Sádico, detalhou as entrevistas com Curtin, criando um dos primeiros perfis psicológicos profundos de um assassino em série. Berg notou que Curtin possuía uma inteligência fria, uma capacidade de observar a si mesmo como se fosse um espectador de seus próprios crimes. Ele não agia por impulso cego, ele agia com uma intenção deliberada. Cada gota de sangue derramada era uma escolha consciente. Essa consciência é o que torna Curtin tão repulsivo para a nossa sensibilidade moral. Não podemos culpar a loucura no sentido tradicional. Temos que culpar o homem. E o homem, por sua vez, não aceitava culpa, apenas crédito. Ele via a si mesmo como um pioneiro da experiência humana, alguém que teve a coragem de explorar os desejos que outros apenas ousam sonhar em seus momentos mais sombrios. Essa inversão de valores é o cerne da sua perversidade. Ele não via a si mesmo como um criminoso, mas como um explorador do abismo. E o Reno, o rio que ele tanto amava e onde cometeu seus primeiros crimes, continuou a correr, indiferente às atrocidades cometidas em suas margens. Mas para os cidadãos de Düsseldorf, as águas do Reno nunca mais pareceram tão limpas. Elas carregavam a memória de Peter e Maria, de Rose e de tantas outras vítimas que tiveram suas vidas ceifadas por um homem que buscava o êxtase no último suspiro alheio. A história de Curtin é um lembrete brutal de que a civilização é apenas uma fina camada de gelo sobre um oceano de instintos primitivos. E às vezes, o gelo quebra. Quando quebra, homens como Peter Curtin emergem das profundezas. A busca por entender o vampiro de Düsseldorf nos leva a lugares que preferiríamos não visitar. Nos obriga a confrontar o fato de que a maldade não é um conceito abstrato, mas uma série de escolhas feitas por indivíduos reais. Curtin escolheu a dor em vez da empatia, o sangue em vez do amor, a destruição em vez da criação. E ao fazer essas escolhas, ele escreveu um dos capítulos mais negros da história da humanidade. Um capítulo que ainda estamos tentando terminar de ler, esperando encontrar uma explicação que nos traga paz. Mas a verdade é que não há paz na história de Peter Curtin. Há apenas o eco de seus passos no calçamento úmido de Düsseldorf e o som metálico da guilhotina caindo no silêncio da manhã. Ele queria ouvir o som do seu próprio sangue. Se ele conseguiu ou não, é um segredo que ele levou para a sepultura, mas o som que ele deixou para trás ainda ressoa em cada beco escuro, em cada sombra que parece se mover quando não estamos olhando. Ele nos deixou o medo como herança. E o medo é uma sombra que nunca desaparece totalmente, especialmente quando sabemos que, em algum lugar, outro Peter Curtin pode estar polindo seus sapatos, pronto para sair para uma caminhada noturna. A vigilância é o preço que pagamos por viver em um mundo onde os monstros não usam máscaras, mas sim rostos humanos perfeitamente comuns. A trajetória de Curtin é marcada por essa dualidade constante.
Durante o dia, ele era o defensor da ordem, um homem que reclamava do barulho dos vizinhos e que seguia as regras da fábrica onde trabalhava. Ele era um mestre em se esconder à vista de todos. Essa habilidade de infiltração é o que torna o assassino em série moderno tão perigoso. Eles não vivem à margem da sociedade. Eles vivem no coração dela. Curtin frequentava sindicatos, participava de discussões políticas e era visto como um cidadão modelo por muitos que o conheciam superficialmente. Essa máscara de sanidade, como descrita por Harvey Cleckley, era a arma mais letal de Curtin. Ela o protegia da suspeita e lhe dava acesso às suas vítimas. Ele entendia a psicologia das massas melhor do que muitos políticos da época. Ele sabia que as pessoas tendem a acreditar naquilo que vem na superfície. Se um homem parece bom, age de forma educada e se veste bem, ele deve ser bom. Curtin explorou essa falha cognitiva humana até o limite. Cada vez que ele saía de casa, ele estava realizando uma performance. Sua vida era um teatro de sombras onde ele era o diretor, o protagonista e o único espectador que conhecia a peça inteira. O nível de controle emocional necessário para manter essa fachada enquanto se comete crimes de uma brutalidade indescritível é algo que desafia a compreensão. Curtin não tinha os surtos de fúria descontrolada que caracterizam muitos assassinos. Ele era frio, calculado e paciente. Ele podia esperar horas em um parque, observando potenciais vítimas, avaliando o risco e esperando o momento perfeito para atacar. Sua paciência era a paciência de uma aranha tecendo sua teia. E Düsseldorf era sua teia. Cada rua, cada parque, cada estação de trem era um fio que ele conhecia intimamente. Ele sabia quais áreas eram pouco iluminadas e onde a polícia costumava patrulhar com menos frequência. Ele transformou a geografia da cidade em um mapa de caça. E a cidade, inconscientemente, alimentava seu ego. Quanto mais a polícia falhava, mais ele se sentia superior. Ele via a investigação como um duelo intelectual entre ele e Carl Gennat. Em sua mente, cada novo corpo era um checkmate que ele aplicava na lei. Ele não matava apenas por prazer físico, mas por um tipo de prazer intelectual distorcido. Ele queria provar que era mais inteligente do que todo o sistema legal alemão. E por um tempo, ele provou. A frustração de Gennat era palpável. Ele tinha à sua disposição os melhores recursos da época, mas estava lidando com um fantasma. Curtin não deixava digitais claras, não usava o mesmo tipo de faca e não tinha uma preferência óbvia por tipo físico de vítima. Ele era o camaleão do crime. Essa falta de padrão quase levou a investigação ao colapso, pois a polícia começou a acreditar que estava lidando com uma gangue de assassinos ou com um surto de violência aleatória sem conexão. Foi apenas a persistência de Gennat em analisar os detalhes mais ínfimos que começou a traçar um fio condutor entre os ataques. Ele percebeu que havia uma certa energia comum em todos os crimes, uma sede de sangue que era constante, independentemente da arma usada. Mas mesmo com essa percepção, a captura de Curtin ainda dependia de um erro dele. E o erro veio na forma de um raro momento de excesso de confiança. Ao deixar Maria Budlik viva, Curtin não estava sendo misericordioso, ele estava sendo arrogante. Ele acreditava que seu domínio sobre ela era tão grande que ela nunca ousaria falar. Ele acreditava que era o mestre do medo dela. Mas ele subestimou a resiliência do espírito humano e a força da verdade. Quando Maria Budlik contou sua história, a máscara de Curtin começou a rachar. O processo de sua queda foi rápido, mas intenso. A polícia agiu com uma precisão que eles não haviam demonstrado durante meses de busca cega. Quando finalmente bateram à sua porta, Curtin não resistiu. Ele sabia que o jogo tinha acabado e, como um bom jogador, ele estava pronto para cobrar suas fichas. Ele entregou sua confissão como se estivesse entregando um relatório de trabalho, com um desapego que gelava o sangue dos interrogadores. Ele não pediu perdão, ele não mostrou medo. Ele apenas queria falar. Ele queria que todos soubessem o que ele tinha feito. E ele falou por horas, dias, semanas. Cada detalhe que ele fornecia abria uma nova ferida na consciência coletiva da cidade.
Ele falou sobre como se sentia ao ver o brilho da lâmina antes do golpe, sobre como o calor do sangue o fazia se sentir em paz com o mundo. Ele transformou o interrogatório em uma sessão de terapia macabra, onde ele era o paciente e o médico ao mesmo tempo. O Dr. Berg, que passou mais tempo com ele do que qualquer outra pessoa após sua prisão, descreveu-o como o caso mais puro de sadismo que a ciência já havia registrado. Berg notou que Kürten não tinha as alucinações de um esquizofrênico ou os delírios de um paranoico. Ele era, em termos médicos, perfeitamente são, e essa sanidade é o que o torna um monstro tão perfeito. Ele não foi movido por vozes em sua cabeça ou por ordens de demônios. Ele foi movido por seus próprios desejos. Ele era o autor completo de sua maldade. Durante o julgamento, a tensão na Alemanha era quase insuportável. O país estava à beira de uma transformação radical, e o caso Kürten parecia simbolizar tudo o que estava errado. Para alguns, ele era um subproduto da violência da guerra. Para outros, um sinal de que a sociedade precisava de uma disciplina muito mais rígida. O Partido Nazista, que ganhava força na época, usou o caso para atacar a fraqueza do sistema jurídico da República de Weimar, exigindo execuções mais rápidas e punições mais severas. Kürten, sem querer, tornou-se uma peça de propaganda política. Mas ele não se importava com política. Sua única ideologia era o prazer através da dor. No banco dos réus, ele observava o caos que havia causado com uma satisfação silenciosa. Ele viu famílias de vítimas chorarem, viu homens fortes desabarem e viu a justiça tentar encontrar palavras para descrever o indescritível. Ele era o centro das atenções, exatamente como sempre desejou. Quando ele foi finalmente levado para a execução, o caminho até a guilhotina foi curto, mas para aqueles que assistiram, pareceu uma eternidade. O silêncio no pátio da prisão de Klingelputz, em Colônia, era absoluto. Kürten caminhou com a mesma postura ereta e calma que usava para ir ao trabalho. Ele não lutou, não gritou. Ele se deitou na máquina com uma curiosidade quase científica. E então, o peso caiu. O vampiro de Düsseldorf estava morto, mas sua sombra se alongou por décadas. A análise do seu cérebro, realizada por cientistas ávidos por encontrar uma explicação física para o mal, resultou em nada. Não havia tumores, não havia deformidades, não havia cicatrizes. Era um cérebro humano comum, capaz de processar pensamentos, emoções e lógica. Isso foi talvez a descoberta mais aterrorizante de todas, que o mal não precisa de uma base biológica óbvia para florescer. Ele pode habitar qualquer cérebro, qualquer mente que decida abrir as portas para ele. O crânio de Kürten, preservado e exibido, tornou-se um objeto de fascínio mórbido, uma relíquia de um tempo em que o medo caminhava livremente pelas ruas. Mas a verdadeira relíquia de Kürten é o medo que ele incutiu na ideia de segurança urbana. Ele mudou a forma como as pessoas veem o espaço público. Ele destruiu a ilusão de que estamos seguros entre estranhos. Ele nos ensinou que o perigo não é necessariamente o que parece perigoso. O perigo pode ser o homem que te oferece um guarda-chuva na chuva ou o vizinho que te ajuda a carregar as compras. Essa desconfiança fundamental é o legado duradouro de Peter Kürten. Ele transformou a gentileza em uma arma e a civilidade em uma armadilha. E enquanto mergulhamos mais fundo nos detalhes dos seus últimos dias, descobrimos que ele estava escrevendo cartas na prisão, tentando manter contato com o mundo exterior, tentando garantir que sua lenda não morresse com ele. Ele estava preocupado com sua posteridade. Ele queria ser lembrado como o maior dos maiores, o Dietzia, mestre do horror que ninguém conseguiu superar. E de certa forma, ele conseguiu. Na história do True Crime, poucos nomes evocam tanto desconforto quanto o dele. Ele não é apenas um assassino, ele é um estudo de caso sobre os limites da depravação humana. Sua história nos força a questionar a natureza do mal. Ele nasce conosco ou é cultivado pelas circunstâncias? No caso de Kürten, parece ser uma mistura letal de ambos. Uma infância de abusos forneceu as sementes, mas foi a sua própria vontade. Consciente que as regou com sangue, até que se tornassem uma árvore de espinhos. A cidade de Düsseldorf, hoje,
É um lugar moderno, vibrante e pacífico. Mas para aqueles que conhecem a história, as sombras nos parques ainda parecem um pouco mais densas. O Reno ainda flui, carregando consigo os segredos de um tempo em que um homem se via como um vampiro e tratava uma cidade inteira como seu banquete. A memória das vítimas, no entanto, deve ser o que prevalece. Rose, Rudolph, Maria e tantos outros não. Eram apenas estatísticas no jogo de Curtain. Eram seres humanos com sonhos, medos e famílias. Suas vidas foram roubadas para satisfazer o capricho de um narcisista sádico. Honrar suas histórias significa reconhecer a brutalidade do que enfrentaram e garantir que o nome do assassino nunca seja dito sem o peso da repulsa que ele merece. Peter Curtain pode ter buscado o prazer final no som do seu próprio sangue, mas o que ele deixou para o mundo foi um rastro de sofrimento que não pode ser apagado por explicações psiquiátricas ou punições legais. Ele permanece como um aviso, um farol sombrio em nossa história, lembrando-nos de que a escuridão não está apenas lá fora, nos becos mal iluminados, mas pode estar escondida sob a pele de qualquer um de nós. A busca por respostas continua, mas a cada camada que removemos da história de Curtain, encontramos apenas mais perguntas e um vazio frio que nenhum conhecimento humano pode preencher. Ele era o vampiro, o monstro, o assassino. Mas acima de tudo, ele era a prova de que o ser humano é capaz de coisas que nem mesmo os piores pesadelos podem conceber. A vigilância deve ser eterna, pois enquanto houver luz, haverá sombras. E nas sombras, o legado de homens como Peter Curtain continua a espreitar, esperando pelo momento em que baixaremos nossa guarda novamente. O terror que ele espalhou não foi apenas físico, foi existencial. Ele desafiou a nossa noção de humanidade, mostrando que um homem pode abdicar de tudo o que nos torna humanos em troca de um momento de êxtase violento. Esse é o verdadeiro horror de Düsseldorf. Não foi apenas o sangue nas ruas, mas a descoberta de que um de nós podia ser tão fundamentalmente diferente, tão desprovido de alma, enquanto mantinha a aparência de um igual. E é nesse ponto que a investigação de Gnat e o estudo de Berg se tornam tão cruciais. Eles não estavam apenas caçando um homem. Eles estavam tentando mapear um novo território da psique humana. Um território onde a dor é prazer e a morte é a única linguagem. Eles descobriram que Curtain tinha uma obsessão por incêndios desde a juventude, e que para ele, o fogo e o sangue estavam intimamente ligados. Ambos representavam a destruição total, o consumo de uma vida ou de uma propriedade pela vontade dele. Ele descreveu o brilho de um prédio em chamas com a mesma paixão que descrevia o brilho de uma tesoura sob a luz da lua. Essa conexão entre a piromania e o sadismo é um tema recorrente em perfis criminais modernos, mas em Curtain ela atingiu um nível de sofisticação assustador. Ele planejava seus incêndios para atrair multidões, permitindo que ele se misturasse aos espectadores e sentisse o calor das chamas e o pânico das pessoas simultaneamente. Era um festival sensorial para ele, e à medida que a investigação avançava, ficava claro que ele não pararia por conta própria. Sua compulsão era progressiva e acelerada. Se não tivesse sido capturado, Düsseldorf teria se tornado um cemitério a céu aberto. Ele já estava planejando ataques mais audaciosos, crimes que teriam escalado para uma carnificina ainda maior. Sua captura foi, portanto, um ato de salvação para a cidade. Mas para Curtain, foi apenas o ato final de sua ópera sangrenta. Ele aceitou a prisão com uma dignidade distorcida, como um ator que faz sua última reverência. Ele sabia que tinha mudado a história. Ele sabia que seu nome seria escrito nos anais da infâmia. E enquanto as autoridades tentavam entender como ele conseguiu operar por tanto tempo, Curtain apenas sorria, sabendo que a resposta estava na própria cegueira da sociedade. As pessoas veem o que querem ver, e ninguém queria ver um monstro no homem que polia seus sapatos todas as manhãs. Essa cegueira coletiva foi o maior cúmplice de Curtain. Ele se alimentava da nossa recusa em acreditar que o mal puro pode existir ao nosso lado. Ele usava a nossa negação como um escudo, e mesmo hoje, ao olharmos para trás, tendemos a procurar explicações que tornem Curtain menos assustador. Chamamo-no de
doente, de louco, de vítima das circunstâncias. Mas a realidade fria e dura é que ele era um homem que amava o que fazia. Ele amava a dor, amava o medo e amava o sangue. E essa é a verdade que ninguém quer encarar. A verdade de que o prazer sádico pode ser uma motivação tão real e potente quanto a fome ou o amor. Kürten não era uma anomalia biológica. Ele era uma possibilidade humana realizada. E essa possibilidade é o que nos mantém acordados à noite. A história de Peter Kürten não termina com o cair da guilhotina. Ela continua em cada estudo de perfil criminal, em cada nova tecnologia forense e em cada documentário que tenta desvendar o mistério da sua mente. Ele se tornou o padrão ouro para o mal humano, o ponto de referência para o qual todos os outros assassinos em série são comparados. Mas ele permanece único em sua combinação de normalidade superficial e depravação interna. Ele não era um outsider da sociedade. Ele era um de seus membros mais integrados. E é isso que nos obriga a olhar para nós mesmos e para os que nos rodeiam com um novo nível de escrutínio. A história dele nos tira a inocência. Ela nos mostra que o monstro não está na floresta. Ele está no bonde, no trabalho, na casa ao lado. E ele está esperando. Esperando pelo momento em que a luz falha e a sombra cresce. Esperando por um descuido, por uma porta destrancada, por um estranho perdido pedindo ajuda. O vampiro de Düsseldorf pode ter morrido em 1931, mas o medo que ele semeou continua a florescer em cada canto escuro da nossa consciência. Ele provou que a mente humana é um labirinto onde os caminhos mais escuros podem levar a atos de uma beleza terrível ou de uma feiura absoluta. E para Kürten, a feiura era a sua única forma de beleza. Ele viveu e morreu por essa inversão cruel. E nós que ficamos para trás, somos os guardiões dessa memória sombria, encarregados de nunca esquecer o que acontece quando o mal é permitido caminhar livremente, polido e educado, entre nós. A profundidade da sua perversão sexual, frequentemente ligada ao sangue, levanta questões sobre os limites da parafilia. Como um desejo pode se transformar em uma necessidade de matar? Kürten descreveu que o clímax só era possível quando ele via o sangue jorrando. Para ele, o corpo humano era apenas um recipiente para o prazer que ele precisava extrair. Ele não via suas vítimas como pessoas, mas como ferramentas para atingir um estado de euforia. Esse processo de desumanização é o que permite que um assassino em série continue a agir sem o peso da culpa. Se o outro não é humano, então não há crime, há apenas consumo. Kürten era o consumidor final de vidas humanas, e ele consumia com um apetite que parecia insaciável. Cada crime era apenas um lanche antes da próxima refeição. Sua vida era uma busca constante por esse estímulo cada vez mais intenso. Ele confessou que, perto do fim, precisava de atos cada vez mais violentos para sentir a mesma satisfação. Isso explica a escalada na brutalidade dos seus últimos ataques. Ele estava em uma corrida contra a sua própria dessensibilização. Ele precisava de mais sangue, mais gritos, mais pânico. Ele estava se tornando um buraco negro de desejo, sugando tudo ao seu redor, para um vazio que nunca poderia ser preenchido. A investigação forense, embora lenta, foi o que finalmente começou a identificar as falhas em seu plano. Carl Gennat começou a usar mapas para traçar os ataques, uma técnica primitiva de análise geográfica que hoje é fundamental. Ele percebeu que Kürten tinha uma zona de conforto, um território onde se sentia seguro para caçar. Essa zona era Düsseldorf e seus arredores. Ao focar suas patrulhas e investigações nessa área, Gennat estreitou o cerco. Mas Kürten era astuto. Ele às vezes saía da sua zona apenas para confundir a polícia, atacando em cidades vizinhas e depois voltando para a segurança do seu lar. Ele estava jogando um jogo de gato e rato com toda a força policial alemã. E o gato era muito, muito inteligente. Mas mesmo a inteligência mais brilhante pode ser traída pela vaidade. Kürten começou a acreditar na sua própria lenda. Ele começou a se sentir invulnerável. Ele falava mais do que deveria. Ele se arriscava mais do que precisava.
Ele queria que o mundo visse a sua arte, e a arte do assassinato, por definição, requer um público e uma revelação final. Sua revelação final foi a sua queda. Quando ele confessou à esposa, ele achou que estava controlando o fim do jogo. Ele achou que estava ditando os termos da sua saída. Mas no momento em que a polícia o algemou, ele deixou de ser o mestre de marionetes e tornou-se apenas mais um prisioneiro. A realidade da prisão, do julgamento e da execução o despojou de sua aura de poder, revelando o homem pequeno e patético que ele realmente era por baixo da máscara. Um homem movido por impulsos que ele não conseguia controlar, apesar de toda a sua conversa sobre domínio e escolha. No final, Kürten era um escravo de seus próprios desejos sombrios. Ele não era um deus. Ele era um prisioneiro da sua própria mente distorcida. E a guilhotina foi a única libertação possível para ele e para o mundo que ele aterrorizou. O som do seu sangue jorrando, o último som que ele desejava ouvir, foi o som que encerrou um dos períodos mais sombrios da história criminal europeia. Mas o eco desse som continua a vibrar através do tempo, lembrando-nos de que o mal está sempre presente, esperando por uma oportunidade para se manifestar. A história de Peter Kürten é um convite para olharmos mais de perto para as sombras, para questionarmos as aparências e para nunca esquecermos que, por trás de um sorriso educado, pode estar escondido um vampiro pronto para o bote. E à medida que os anos passam, a figura de Kürten torna-se mais mítica, mas os fatos de seus crimes permanecem como um lembrete físico e brutal da sua passagem pela Terra. Ele deixou para trás famílias destruídas, uma cidade traumatizada e um sistema jurídico que teve que se reinventar para lidar com sua espécie. Ele foi o catalisador de uma nova era na criminologia, uma era onde o foco mudou do o que para o porquê. E embora o porquê de Kürten tenha sido explorado à exaustão, ele ainda retém uma parte de mistério, um núcleo de escuridão que se recusa a ser iluminado pela razão. Ele é o eterno lembrete de que há coisas na mente humana que podem estar além da nossa compreensão, coisas que pertencem ao reino do abismo. E o abismo, como Kürten bem sabia, está sempre olhando de volta para nós. A vigilância contra o mal deve ser tão constante quanto o próprio mal. Não podemos permitir que o legado de Kürten se perca na névoa do tempo. Devemos mantê-lo vivo como um aviso, como uma ferramenta de educação e como uma homenagem às suas vítimas. Elas foram as que pagaram o preço mais alto pela curiosidade sádica de um homem. Rose, Rudolf, Maria. Seus nomes devem ser lembrados sempre que o nome de Kürten for mencionado, pois sem elas, ele seria apenas um homem comum com pensamentos sombrios. Foram suas vidas que ele usou para construir seu trono de infâmia. E é o nosso dever garantir que esse trono permaneça no lugar onde ele pertence, na escuridão do passado, servindo apenas como uma lição sobre a profundidade do mal que um ser humano pode infligir a outro. A jornada de Kürten, da infância miserável ao cadafalso, é uma parábola sombria sobre a natureza e a criação, sobre o desejo e a destruição. É uma história que nos desafia a ser melhores, a ser mais atentos e a valorizar a empatia acima de tudo, pois a empatia é o único antídoto contra o veneno que corria nas veias do vampiro de Düsseldorf. Enquanto houver compaixão e cuidado mútuo, o mal de homens como Kürten terá muito mais dificuldade em encontrar um lugar para se esconder. Mas no momento em que a indiferença toma conta, o vampiro volta a caminhar entre nós. Por isso, olhe ao seu redor. Questione o óbvio. Proteja os vulneráveis. E nunca, jamais, subestime a capacidade de um homem comum de esconder um monstro dentro de si. A história de Peter Kürten não é apenas sobre o passado. É sobre o potencial eterno da alma humana para a escuridão. E cabe a cada um de nós garantir que essa escuridão nunca mais tenha a chance de se tornar uma sinfonia de sangue em nossas ruas. O silêncio que seguiu a execução de Kürten foi necessário, mas o diálogo que ele iniciou sobre a natureza do crime deve continuar. Devemos continuar a estudar, a investigar e a tentar entender, para que possamos prevenir. Porque o próximo monstro não se chamará Peter Kürten, e ele pode não beber sangue,
Mas ele estará lá, usando a mesma máscara de normalidade que o vampiro usou tão bem. E quando esse dia chegar, precisamos estar prontos. Precisamos ter aprendido as lições que as vítimas de Düsseldorf pagaram com suas vidas. A história é cíclica e o mal é persistente. Mas a nossa vontade de proteger a vida e a dignidade humana deve ser ainda mais forte. Peter Kürten foi um teste para a humanidade. Um teste que falhamos em prevenir, mas que aprendemos a punir. Agora, o desafio é aprender a identificar antes que o primeiro corte seja feito. A ciência forense avançou, a psicologia evoluiu, mas o coração humano continua a ser o mesmo campo de batalha entre o bem e o mal que era em 1929. E nessa batalha, o conhecimento é a nossa melhor defesa. Conhecer a história de Kürten é entender as táticas do inimigo. É saber que o mal pode ser charmoso, organizado e paciente. É saber que o perigo muitas vezes vem acompanhado de um sorriso e de um par de sapatos polidos. Que essa narrativa sirva não apenas para chocar, mas para despertar. Que o horror de Düsseldorf nos torne mais sábios, mais fortes e mais humanos. Pois, no fim das contas, a única coisa que Peter Kürten não conseguiu destruir foi a nossa capacidade de buscar a justiça e a verdade, mesmo diante do abismo mais profundo. Ele queria o caos, mas nos deu a necessidade de ordem. Ele queria o medo, mas nos deu a coragem de olhar para o mal e chamá-lo pelo nome. Ele queria ser um Deus, mas morreu como um homem, executado pela mão da justiça que ele tanto desprezou. E assim, o capítulo de Kürten se encerra, deixando para nós a tarefa de escrever um futuro onde as sombras sejam apenas sombras e não o esconderijo de vampiros. A história de Peter Kürten é um espelho escuro onde vemos o que acontece quando perdemos nossa humanidade. Que nunca tenhamos que olhar para esse espelho novamente e ver um reflexo que reconhecemos. A vigilância é o nosso dever, a empatia é o nosso guia, e a verdade é a nossa luz. E na luz, o vampiro de Düsseldorf não tem poder algum. Ele é apenas uma memória, uma lição, um aviso. Que ele permaneça assim, preso nas páginas da história, enquanto nós continuamos a caminhar em direção a um mundo mais justo e seguro para todos. A memória das vítimas é o que realmente importa. Seus nomes, suas faces, suas vidas interrompidas. É por elas que contamos essa história. É por elas que buscamos entender o incompreensível, para que sua dor não tenha sido em vão e para que possamos, um dia, viver em um mundo onde os monstros sejam apenas personagens de ficção e não vizinhos educados que poluem a noite com seus desejos sangrentos. A sinfonia de Peter Kürten acabou, mas a música da vida continua, mais forte e mais vibrante do que qualquer horror que ele tentou criar. E é nessa música que encontramos a nossa força e a nossa esperança. O reno continua a correr, as flores continuam a crescer nos campos de Düsseldorf e a vida, persistente e teimosa, continua a florescer, apesar das cicatrizes deixadas pelo vampiro. Que nunca esqueçamos, mas que também nunca deixemos que o medo governe nossas vidas, pois o medo é o alimento do monstro e a nossa coragem é a sua ruína. Peter Kürten tentou nos transformar em suas vítimas, mas a história o transformou em nosso aviso. E esse aviso é eterno. A meticulosa organização de Kürten não se limitava apenas ao momento do ataque. Ela se estendia ao período de caça, uma fase de monitoramento em que ele selecionava o alvo mais vulnerável. Ele não era um predador de impulso, mas um calculista que entendia a rotina das pessoas. Ele observava as empregadas domésticas saindo para o descanso, os operários retornando cansados das fábricas e as crianças brincando em áreas onde o olhar dos pais não alcançava. Cada detalhe era absorvido por sua mente doentia. O horário em que uma luz se apagava, o intervalo entre as patrulhas dos guardas noturnos e a distância exata entre um grito e a ajuda mais próxima. Essa consciência espacial e temporal deu a ele uma vantagem tática quase sobrenatural. Enquanto a cidade de Düsseldorf mergulhava em um estado de paranoia, com pessoas evitando sair de casa após o entardecer,
Curtin sentia uma satisfação perversa em saber que ele era a razão direta daquele silêncio sepulcral que dominava as ruas. Ele frequentemente comentava com conhecidos sobre a incompetência da polícia, instigando debates sobre como o assassino deveria ser alguém extremamente inteligente, alimentando seu próprio ego com a validação de pessoas que não faziam ideia de que estavam falando com o próprio diabo. O Dr. Carl Berg, em suas extensas entrevistas, notou algo que diferenciava Peter de outros criminosos da época: a ausência total de alívio pós-crime. Para a maioria dos assassinos em série, existe um ciclo de tensão, ato e resolução. Para Curtin, o ato era apenas um degrau. Ele vivia em um estado de excitação latente que nunca se dissipava completamente. Isso o tornava perigoso a cada segundo do dia. Ele não precisava de um gatilho externo. O gatilho era sua própria existência. Durante o julgamento, ele relatou que, em certos dias, a vontade de ver sangue era tão avassaladora que ele saía de casa sem um alvo específico, apenas caminhando com uma tesoura de alfaiate no bolso, pronto para atacar o primeiro ser vivo que cruzasse seu caminho. Houve casos em que ele atacou animais de fazenda, cortando-os apenas para satisfazer a urgência visual do sangue escorrendo sob o luar. Essa sede era insaciável e puramente sensorial. Ele não buscava conexão com a vítima, nem mesmo de forma distorcida. Ele buscava a reação química e biológica da morte. A técnica de estrangulamento que ele utilizava em algumas vítimas era descrita por ele com um detalhismo que fazia os advogados de defesa estremecerem. Ele falava sobre a resistência da traqueia, a mudança na cor da pele e o momento exato em que o corpo relaxava na rendição final. Para Curtin, esses eram os compassos de sua sinfonia. A imprensa da época, ávida por detalhes escabrosos, chamava o público para ler sobre o vampiro, mas a realidade era muito mais suja e menos mística. Não havia nada de nobre ou gótico em seus atos. Era a expressão mais crua da psicopatia sádica. A elite intelectual alemã tentava encontrar explicações na filosofia de Nietzsche ou nas novas teorias freudianas, tentando racionalizar como um homem tão comum poderia carregar um abismo tão vasto dentro de si. Mas Curtin zombava dessas tentativas. Para ele, a explicação era simples. Ele gostava de fazer o que fazia. O prazer era a sua única bússola moral. Ao ser questionado sobre suas vítimas infantis, Curtin não demonstrava qualquer sinal de hesitação ou vergonha. Ele via as crianças como alvos mais fáceis para a produção do tipo de terror puro que ele tanto apreciava. O caso de Gertrude Hamacher e Louise Lenzen, duas crianças atacadas com uma brutalidade que chocou até os médicos legistas mais experientes, serviu para elevar o nível de ódio da população contra ele. A cidade queria linchá-lo. Durante o transporte para o tribunal, a polícia precisava formar cordões de isolamento duplos para evitar que a multidão enfurecida fizesse justiça com as próprias mãos. Mas, ironicamente, diante da guilhotina, o que restou não foi um gigante do mal, mas um homem franzino, de aparência quase frágil, cujos crimes eram infinitamente maiores que sua estatura física. A discrepância entre o monstro criado pela imaginação popular e o homem real no banco dos réus era uma das partes mais perturbadoras de todo o processo. Após a sua morte, o mistério de sua mente continuou a desafiar a ciência. A dissecação de seu cérebro foi um marco, não pelo que encontrou, mas pelo que não encontrou. A normalidade biológica de Peter Curtin é o testemunho final de que a maldade não é uma doença que pode ser curada com remédios ou cirurgias. É uma escolha feita nas sombras da bipedintems. Consciência. Seu crânio, que atravessou o oceano e acabou no museu Ripley's Believe It or Not, em Wisconsin, permanece lá até hoje, com o osso cerrado onde os médicos um dia buscaram respostas. Milhares de turistas passam por ele todos os anos, olhando para a cavidade ocular vazia de um homem que um dia aterrorizou uma nação. É um lembrete silencioso de que a história não apaga o mal, ela apenas o coloca em exibição para que as próximas gerações fiquem atentas. A verdadeira tragédia de
Düsseldorf não terminou com a execução em 1931. Ela deixou cicatrizes profundas na estrutura social da cidade. Famílias foram destruídas não apenas pela perda de seus entes queridos, mas pelo estigma e pelo medo que permaneceram. O caso Kürten mudou as leis de custódia e o tratamento de criminosos sexuais na Alemanha, levando a uma vigilância muito mais rigorosa, embora tardia. O inspetor Karl Gennat, o homem que tanto lutou para capturá-lo, nunca foi o mesmo após o caso. Ele havia olhado profundamente para dentro da mente de Kürten e o que viu lá o acompanhou pelo resto de sua carreira. A criminologia moderna deve muito às técnicas de interrogatório e preservação de cena de crime desenvolvidas durante essa caçada humana, mas o preço pago por esse avanço foi escrito com o sangue de inocentes. A narrativa de Peter Kürten nos obriga a confrontar o fato de que a segurança é uma ilusão frágil. Vivemos em uma sociedade baseada na confiança mútua, no acordo implícito de que não faremos mal uns aos outros. Kürten quebrou esse acordo da forma mais violenta possível. Ele provou que um único indivíduo, movido por desejos obscuros e dotado de uma inteligência fria, pode paralisar centenas de milhares de pessoas. A história do vampiro de Düsseldorf é, em última análise, um estudo sobre o poder do medo. Ele não apenas matou corpos, ele tentou matar o espírito de uma cidade. Mas Düsseldorf sobreviveu. A justiça foi feita, a lei prevaleceu e a luz eventualmente retornou às ruas que ele tentou dominar. Contudo, o aviso permanece. O mal não precisa de um rosto monstruoso para existir. Ele pode estar usando um terno, pode estar sorrindo para você no elevador, ou pode estar polindo seus sapatos na porta ao lado, esperando que o sol se ponha para revelar quem ele realmente é. Nesta imersão profunda pela vida e crimes de um dos maiores assassinos da história, percebemos que a verdade é muitas vezes mais aterrorizante que qualquer lenda urbana. Peter Kürten não era um vampiro sobrenatural. Ele era algo muito pior. Um ser humano que escolheu a escuridão. Que a história de suas vítimas nunca seja esquecida e que o relato de sua queda sirva como um escudo contra futuros predadores que ousem caminhar entre nós. O mal pode ser paciente, mas a justiça, embora às vezes lenta, é implacável. E a história, com sua memória longa e detalhada, é o tribunal final onde criminosos como Kürten são condenados eternamente ao desprezo da humanidade. Se você chegou até aqui, você agora carrega o peso desse conhecimento. Use-o para estar atento, para valorizar a vida e para nunca subestimar as sombras que habitam o coração humano. A história de Peter Kürten se encerra aqui, no silêncio da lâmina e no eco da história, mas o alerta que ela deixa é para sempre. Compartilhe este documentário para que mais pessoas conheçam a face real do perigo e se inscrevam para mais mergulhos profundos nos arquivos mais sombrios da humanidade.